Retomando os trabalhos da tarde do dia 21 de julho de 2021, uma quarta-feira linda de sol aqui em Florianópolis. Espero que no resto do Brasil também. Na verdade, inverno brasileiro. Doutora Letícia, item 56, recorrente Proelt Engenharia Limitada. Bom, boa tarde a todos. Esse processo é um pedido de cancelamento de DECOMP. Não tem grandes elucubrações aqui. A delegacia não cancelou e a contribuinte apresentou recurso com as mesmas razões. Então, é um pedido de cancelamento de DECOMP por alegação, já direto ao voto, da contribuinte que o pedido foi realizado à sua revelia, sendo que a aplicação de multa isolada encontra-se em processo autônomo, ou seja, a gente não está julgando aqui a multa isolada. Aduz a recorrente que a empresa somente teve conhecimento quando recebeu o despacho decisório e requereu o cancelamento. Entretanto, a IN 1717 de 2017 dispõe sobre o pedido de cancelamento da declaração, que ela somente pode ser feita até a decisão administrativa. O contribuinte somente se manifestou no sentido de cancelamento da DECOMP quando já estava sob procedimento fiscal intimada pela fiscalização em 15 de 5 de 2019. Não poderia, portanto, ser deferido o pedido. A retificação espontânea da DECOMP somente é possível enquanto a declaração se encontra pendente da decisão administrativa e se não destinada à inclusão de débito antes não compensado. Que o pedido de cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassado esses marcos temporais e concluindo-se pela não homologação ou não declaração, as alterações da compensação declaradas deverão ser vinculadas por meio de recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas autoridades competentes para o seu julgamento. Isso porque a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraudes na apresentação de DECOMP. Os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto 70235 e no CTN foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes para fins de exclusão da responsabilidade por infrações as condutas de retificar ou cancelar depois de o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou reembolso. Por outro lado, não poderia contribuinte se esquivar de sua obrigação por ter concedido procuração a terceiros que pleitearam em seu nome a compensação, sendo certo que, nesse caso, há culpa inelegendo. Ademais, o próprio CTN prevê a responsabilidade pelo pagamento de tributos em virtude de convenções particulares são inoponíveis à fazenda pública. Apenas para que dúvida não restem, a delegacia de origem bem fundamentou a impropriedade da conduta da contribuinte conforme exposto abaixo. E aqui eu estou repetindo as razões da delegacia. Nesse sentido, pelo acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário, presidente. É como voto. Ok. Alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Acompanho. Doutor Adelino. Acompanho. Então, temos por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 57 segue a mesma decisão. Item 58, conselheiro Itamar, recorrente Santa Rita Saúde S.A. Bom, é um caso simples, pagamento, restituição, né? Ele retificou a DCTF após o despacho decisório. Eu marquei aqui no meu relatório, eu marquei os valores, é um DARF de 161 mil, né? Ele percebeu que deveria só 85 mil, então surgiu o crédito de 76 mil. Só que ele não se organizou e entregou a DCTF, o despacho decisório não reconheceu porque estava vinculado o crédito que ele alega ter no DCTF. Então, após ele retificou a DCTF, a autoridade julgadora de piso se manifestou dizendo que ele não juntou aos autos os registros contábeis e fiscais, né, acompanhados de documentação hábil para infirmar o motivo que levou à não homologação.
No recurso voluntário, ele alegou que o livro contábil diário 4, constante da escrituração contábil digital, está disponível na base de dados. Ou seja, ele alegou que entregou a ECD. Então, a decisão de piso diz que ele não entregou a documentação fiscal e contábil e ele informou que já está na base de dados. É praticamente a argumentação principal aí. Eu já estou partindo para o voto. Nesse caso, ele demonstrou com uma imagem que não está muito legível, acompanhando essa alegação aí, falou que os lançamentos provariam o verdadeiro débito. E, em regra, essa turma aqui, a gente julga normalmente que ele precisa comprovar, né? Retificar a DCTF após o despacho decisório, ele precisa apresentar documentação, escrituração, principalmente a escrituração contábil. Como, a meu ver, nesse caso aqui, tem indícios de que ele tem o crédito e, de fato, está na base de dados, eu optei por esse caminho, apesar de o julgador de piso não adentrar na análise da escrituração contábil e, de uma forma genérica, alegar que ele não apresentou a documentação, eu optei por baixar em diligência para verificar se ele tem um crédito e o processo prossegue, retorna para julgamento. Então, assim, como é muito simples, a gente julga reiteradamente, o meu voto é no sentido de converter o julgamento em diligência, para verificar a apuração do tributo, confrontando com as demonstrações, né? E eventuais documentos que a autoridade diligenciante achar que deve avaliar, solicitando um relatório conclusivo e retorno para julgamento. Esse é como eu voto, presidente. Alguma dúvida, senhores? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Doutor Adelino. Com o relator. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Os itens 59, 60, 61 e 62 seguem a mesma decisão. O item 63 é da minha relatoria, Ribeiro Nascimento e Costa Limitada. Queria que vocês abrissem o voto. Ele é bem curtinho. Ok? Já está abrindo aqui, presidente. Abriu. Abriu? Ok. Então, trato o presente processo, pedido de restituição, tendo por objeto crédito e pagamento a maior indevido efetuado por intermédio do documento de arrecadação do Simples Nacional, DAS. O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição diante da falta de comprovação dos autos de pagamento dito efetuado a maior indevidamente. Veja abaixo a manifestação da unidade de origem. Cientificado o despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de conformidade que alega em apertadíssima síntese que o crédito tem origem em pagamento a maior indevido de PIS e COFINS, incidente sobre a venda de peças e acessórios para veículos. Ela revende peça para veículos, tá? Mercadorias que estariam sujeitas ao regime de tributação monofásica. Juntou aos autos o recibo de entrega da Declaração Anual do Simples Nacional, retificadora, com os valores descritos no PGDAS, objeto de pedido de restituição. Recebida a manifestação de conformidade, o projeto foi encaminhado à Delegacia de Julgamento, proferiu o acordo negando provimento à petição da contribuinte. Assentou a decisão recorrida a partir dos artigos 18, parágrafo 4, inciso 4 e parágrafo 12 da Lei Complementar 123, de 2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 128, de 2008, que para a obtenção do referido benefício, a empresa que atua no comércio varejista e se encontra na condição de substituinte tributária, para efeito de cálculo dos tributos devido na forma Simples Nacional, deverá considerar de forma destacada, mensalmente por estabelecimento, as receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas à substituição tributária, em função dos tributos objetos da substituição. A partir dessa assertiva, concluiu a autoridade julgadora ACOR que não constariam dos autos qualquer documentação fiscal ou contábil que embasasse o pedido de restituição apresentado, tais como notas fiscais e o livro caixa, documentos obrigatórios para o regime do Simples Nacional, que comprovasse de forma líquida e certa que a contribuinte se enquadrava no retrocitado artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006 e fazia jus ao atendimento do seu pleito. Não se conformando com a decisão retro, a recorrente apresentou recurso voluntário, através do qual limitou-se a repetir os argumentos já expendidos quando da manifestação de conformidade, acrescendo tão somente que estava juntando aos autos, e aí eu abro aspas, porque eu retirei do próprio recurso da contribuinte os documentos que ela estaria juntando,
notas fiscais de venda, documentos fiscais de saída por meio da redução Z, livro fiscal de saída e apuração de ICMS e o livro diário. Afinal, vieram os autos esse conselheiro relatar e votar. Vamos ao voto. A recorrente alega ter direito à restituição de valores que teriam sido recolhidos indevidamente a título de PIS e COFINS, incidente sobre a venda de peças e acessórios para veículos. Quando do protocolo da manifestação de conformidade, juntou o recibo de entrega da declaração anual, DAS-N, retificadora, com os valores descritos no PG-DAS, objeto de pedido de restituição, e por ocasião da apresentação do recurso voluntário, alega que teria complementado a documentação necessária à comprovação do seu direito com a juntada de notas fiscais de venda, documentos fiscais de saída por meio da redução Z, livro fiscal de saída e aprovação do ICMS e o livro diário. Ao analisar os documentos juntados aos autos, constatei que foram juntados tão somente o livro de apuração do ICMS e o livro registro de entradas e saídas de mercadorias. Não constatei a juntada das notas fiscais, seja de entrada, seja de saída, nem o livro diário. Tampouco foi juntado o livro caixa, conforme já havia sido reputado como necessário para o deslinde da questão na decisão recorrida. A decisão recorrida, fundamentalmente, deixou de reconhecer o direito ao crédito pela ausência nos autos de comprovação de que a empresa se encontrava na condição de substituinte tributário, para efeito de cálculo dos tributos devidos na forma de Simples Nacional, e que teria destacado mensalmente por estabelecimento as receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas à substituição tributária em função dos tributos objeto da substituição. Tal comprovação poderia se dar a partir da análise da documentação fiscal e contábil, tais como notas fiscais, livro caixa, documentos obrigatórios para o regime Simples Nacional. Referidos documentos seriam suficientes para comprovar de forma líquida e certa que a contribuinte se enquadraria no artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006 e que faria jus ao atendimento do pleito. Da análise dos autos, resta patente que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado. O acordo recorrido foi absolutamente claro e taxativo a estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela contribuinte para comprovar o seu direito. Entretanto, apesar de alegar ter juntado aos autos as notas fiscais e o livro diário, a recorrente efetivamente não o fez. Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida? Adelino, queria falar? É só uma pergunta. Isso é CREDPIS, COFINS? É. Já embutido. Aqui na... Foi a mesma dúvida que eu fiquei, Adelino. Que estaria embutido no pagamento do Simples. Ah, é. Lá no Simples tem uma cesta de tributos, né? Embutido naquele DAF lá. Até que os autos de infração do Simples, né, doutor Carlos André, não são tão simples assim, né? Os autos de infração do Simples têm 10 vezes mais folha do que um auto de infração de RPJ, por exemplo. A gente sabe disso, né, André? Eu não deveria nem estar dizendo isso para você. E a gente ganha 4 horas. Né, André? É verdade. E, presidente, mas ainda assim eu fiquei na dúvida com relação à questão da competência, porque apesar do pagamento ser do Simples, né, é um DAS, o único DAS, mas o contribuinte está pleiteando crédito de PIS e COFINS. E esses valores dos créditos, eles são lá discriminados quando do pagamento do DAS. Então, eu fico realmente na dúvida se seria a competência, porque aqui é pedido de restituição e compensação de PIS e COFINS sob o regime de substituição tributária, né? Eu não entrei nesse mérito, porque eu entendi que ele estava pedindo um pagamento a maior efetuado no âmbito do Simples Nacional, né? Eu não aliás, eu te confesso que eu nunca enfrentei essa questão da competência relativamente à parcela a que se referiria o tributo pago a maior inserido dentro da sistemática do Simples, né? Eu considerei como se fosse um pagamento indevido do Simples Nacional, entendeu? Agora, eu estou aberto O que atrai a competência da primeira sessão, André, ao meu ver, realmente é o regime de apuração do Simples. Isso que atrai a nossa competência, entendeu? Mas, se eu não me engano, o regimento ele fala de processo de exclusão e indeferimento de Simples. Aqui a gente está falando de
é processo de crédito de PIS e COFINS, né? Que está dentro do DAS, mas é um crédito específico de PIS e COFINS. Verdade. Não, o argumento do André tem a sua lógica, tá? Se vocês acharem que esse argumento está correto, eu não me oponho a mudar o meu voto, não. Mas eu entendi assim, eu só quero dizer que eu entendi dessa forma, que era um pagamento indevido na sistemática do Simples Nacional, né? Ele teria que comprovar que aquela parcela ali que ele diz que é do PIS e COFINS é realmente do PIS e COFINS, entendeu? Você pode ver, ele não chegou nem a fazer essa prova de que esse valor que ele alega ter sido pago a maior seria relativo a PIS e COFINS, porque ele não consegue trazer isso para os autos, tá? Doutor Carlos, queria falar? Eu abri aqui o regimento, né? Então, ele diz que é da competência da primeira seção, exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Simples e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas, empresas de pequeno porte, no âmbito dos poderes da União, mediante regime único de arrecadação do Simples Nacional, quer dizer, o Simples, de uma maneira geral, está na primeira seção. E como o crédito, né, vamos dizer assim, o fato jurídico que daria aso à repetição seria o pagamento indevido do Simples, né, me parece que está incluído na nossa competência. Doutora Letícia, queria falar? Eu abri aqui o nosso repertório de jurisprudência, está nesse mesmo sentido, citando exatamente esse artigo do nosso regimento aqui, que a competência seria da primeira seção. De fato, eu até fiquei na dúvida, porque é o primeiro caso também que eu me deparo de pedido de restituição de Simples, né? Então, uma matéria que vem sendo bastante suscitada, que é a questão de recuperação de produtos monofásicos, mas, pelo que consta, realmente, a nossa competência aí com a observação do conselheiro Carlos André. Pelo menos foi a impressão que eu fiquei, né? Acho que sim. Foi inclusive julgado aqui pela primeira sessão, pedido de restituição de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS em Simples, falando que não teria direito, mas, enfim, ou seja, estaria aqui mesmo. Ok, superada essa questão da competência, mais algum questionamento em relação ao voto? Só isso da minha parte. Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Também acompanho, presidente. Doutor Adelino. Acompanho. Eu também acompanho, obviamente, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. A mesma decisão vai valer para os itens 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Pois dizem que o presidente não trabalha, né? 75... Mas quem diria uma heresia dessa? Pois é. Quem diria, né? Não sei pelas costas, né, Carlos André? A gente nunca sabe, tá entendendo? Não é o caso dessa turma, nunca ninguém falaria nada pelas costas aqui nessa turma. Tá entendendo? Eu estou me referindo às outras turmas. Bom, item 76, conselheiro Daniel, Cooperativa Regional de Cafeicultores, né? Em Guaxupé, é isso? Isso, exatamente, presidente. Presidente, vamos direto para o voto, que eu trago aí a situação fática, enfrento, tá? Trata-se de recurso voluntário, interposto em face do acórdão proferido pela DRJ de Minas Gerais, Juiz de Fora,
tendo em vista a não homologação das compensações apresentadas pelo contribuinte de número tal e retificadora, transmitido com o objetivo de declarar a compensação do débito apontado com crédito proveniente de saldo negativo de RPJ atinente ao período de apuração encerrado em 31/12/2000 e constante do processo administrativo de final 2001-64. Anteriormente, por meio do processo de final 2001-64, o contribuinte pleiteou o reconhecimento de um crédito de 793 mil, tá, de saldo negativo, para o ano calendário 2000, decorrente saldo de RPJ na DIPJ 2001. A referida DECOMP original foi apresentada em 19/3/2004. Tá? Então, de 31/12/2000, o saldo negativo, a DECOMP foi apresentada em 19/3/2004, para um crédito de 793. Naquele processo, foi demonstrada a retenção de imposto de renda na fonte no montante de R$ 1.199.000, e como o contribuinte já havia utilizado 429 em procedimento de compensação por conta própria, com débitos de RPJ estimativa, foi reconhecido um crédito no valor de R$ 770.517,11. Ocorre que a DIPJ 2001 foi retificada em 22/9/2006 e passou a indicar um saldo negativo para o ano de 2000 no montante de R$ 816.000. Ato contínuo, em 25/9/2006, a recorrente transmitiu à DECOMP objeto do presente processo administrativo, onde indica para o ano de 2000 um saldo negativo no montante de R$ 816.000, para o qual remanesceria um crédito de R$ 46.000, que seria a diferença de 816 para 770, que já foi reconhecido no outro processo. O primeiro ponto de debate que trago é a análise acerca da ocorrência da prescrição do direito de pleitear a eventual diferença do saldo negativo relativo ao ano 2000. Explico. Que pese o contribuinte tenha formulado PERDECOMP do saldo negativo apurado com base em 31/12/2000, tempestivamente, no montante de 793.000, dos quais foram reconhecidos 770.000, o fato é que o crédito adicional de 23.000, que é a diferença de 816 para 793, apenas foi declarado em DIPJ e objeto de PERDECOMP no mês de setembro de 2006, após 5 anos da ocorrência do fato gerador. Entendo que o fato de o contribuinte ter requerido anteriormente o saldo negativo relativo ao mesmo fato gerador, mas em montante inferior, não garantiria passe livre para formular pedidos de crédito adicionais após o transcurso do quinquídio legal. Fosse assim, para garantir o cumprimento do prazo, bastaria o contribuinte formular pedido de restituição de saldo negativo em qualquer valor para só depois promover a correta apuração e eventuais ajustes no valor pleiteado. Por sua vez, deve ser levado em consideração que o saldo negativo do ano 2000 já foi apreciado nos autos do processo administrativo final de 2001-64, onde se reconheceu o direito creditório de 770.000. Ocorre que, já tendo transcorrido o prazo prescricional para pedir o PER, o crédito em debate tornou-se definitivo nos montantes reconhecidos naquele processo administrativo. O saldo negativo não decorre do simples pagamento das estimativas, mas sim do encontro de contas entre o imposto devido na data do fato gerador e as deduções relacionadas no artigo 2º da NOC 430. O saldo negativo espelha a situação fiscal do contribuinte na data do fato gerador, quando as deduções legalmente previstas superam o tributo devido, e é exatamente isso que pleiteia o contribuinte em seu pedido. Do exposto, em caso de saldo negativo, a contagem do prazo de 5 anos previsto no artigo 168 inicia-se da data em que se apura os recolhimentos, retenções ou compensações efetuadas no período indevidos ou a maiores e o valor do tributo devido, qual seja a data do fato gerador no final do exercício. Essa é a posição majoritária neste Conselho. Assim é que, tratando-se de pedir restituição realizada após 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal e, portanto, não assiste direito ao contribuinte de pleitear nova restituição do saldo negativo. No mais, mesmo que fosse superado tal obstáculo, em uma análise perfunctória das alegações de mérito e documentos trazidos aos autos, é possível concluir pela absoluta falta de certeza e liquidez do direito creditório alegado. O contribuinte não comprova, através de documentos fiscais e contábeis, o alegado em débito. O contribuinte acosta aos autos da IPJ, extrato, parcelamento e planilhas, produzidas unilateralmente e que nada provam sem a existência de documentos contábeis e fiscais que lhes subsidiem.
Outro sim, diante da ocorrência da prescrição do direito de pedir restituição, restam prejudicadas as demais razões de mérito arguídas. E é como voto, presidente. Ele fez o primeiro pedido, né, do saldo negativo dentro do prazo, depois que já foi apreciado dentro do processo, e agora chega com outro, depois dos 5 anos, em que aparece um novo crédito. Segundo ele, alega que decorrente de pagamentos foram feitos no âmbito do PAS, né? Tanto a decisão da DRJ foi no sentido que esses pagamentos não poderiam ser aproveitados que foram feitos depois, né? Então, ele teria que ser aproveitado na medida do pagamento, mas eu nem entrei nesse mérito porque eu entendo aqui que morre na questão do prazo. O presidente está mudo. O presidente está mudo. Verdade. Aberta a discussão. Alguém tem algum comentário a fazer? Questionamento? Não? Podemos passar a votação? Diga, Letícia. A questão da DIPJ foi quando? Foi em 2006. De 2006. Foi depois que ele pagou, aparentemente, depois que ele terminou de pagar os débitos no PAS, ele retificou tudo isso, só que aí ele retificou também o saldo negativo de 2000. Esse saldo negativo já tinha sido analisado em outro processo, esse processo morreu, acabou lá o processo. Então, 170 mil já tinham sido reconhecidos. Aí ele vem, recupera essa diferença desses 23 mil, que não foram reconhecidos lá, e apresenta mais 20 mil de crédito, que só aparecem em 2006. Muito bem. Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Letícia. Vou pelas conclusões, porque essa questão do prazo que inicia na data do recolhimento, eu não aduno com essa posição, não. Mas no restante eu acompanho. Só para entender, conselheira, qual é o seu entendimento, só para... Não, na data da entrega da declaração. Ah, tá. De toda forma, estaria, né? Sim, estaria. Sim, estaria. De toda forma, certo. É por isso que eu estou falando que eu não voto, pelas conclusões, só por conta dessa questão. Deixa eu anotar aqui. Doutor Itamar. Correlator. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Doutor Adelino. Também vou com o relator. Também vou com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Ok? Item 78, conselheiro Daniel. Recorrente Casa Granado, Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A. Bom, presidente, para a DECOMP também, a retificação foi feita após despacho decisório, né, e a DRJ não deu provimento à manifestação de inconformidade, porque ele não teria trazido as provas hábeis, né, para demonstrar o crédito. Em sede de recurso, ele alega prescrição intercorrente e desdobramentos, né? Peço venha para pular aqui, porque é questão simulada. Cerceamento de defesa, por dizer que a diligência era imprescindível para confirmar o crédito. Requereu o acolhimento de plano da prescrição intercorrente e subsidiariamente, eu deixei marcado, ainda na remota hipótese em que não se acolha a preliminar acima arguída, requer desde logo a declaração de iliquidez e incerteza do crédito tributário, eis que os valores consignados com acréscimos de juro de mora e taxa Selic não merecem prosperar, pois a morosidade na tramitação do feito administrativo deu-se exclusivamente pela ineficácia das autoridades fazendárias, cujo ônus não pode ser repassado para o contribuinte. E aí, segundo voto, presidente, conforme relatado, é possível verificar que o contribuinte, em seu recurso voluntário, nada trata do mérito relativo ao alegado direito creditório e resume suas razões a preliminar de prescrição intercorrente,
preliminar de cesseamento do direito de defesa em razão da não conversão em diligência e, alternativamente, requer conversão em diligência. Pois bem, no que se refere à preliminar de prescrição intercorrente, cumpre ressaltar que é matéria de súmula vinculante, né? Súmula 11 do CARF, peço venho aqui para pular esse ponto, né? No que se refere à preliminar de nulidade por cesseamento de direito de defesa, em razão da não conversão em diligência, igualmente não merece acolhimento. Eu cito aqui, presidente, uma posição que a gente já se manifestou aqui na turma por diversas vezes, essa preliminar não é nova e tem jurisprudência firme no sentido de entender que a diligência é prerrogativa dos julgadores, apenas sendo necessária a sua conversão quando os mesmos possuem alguma insegurança ou incerteza quanto ao fato em análise. Neste ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão. Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, etc. Em qualquer caso, é certo que as diligências perícias não têm por finalidade suprir deficiências probatórias das partes. Assim é que, estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para seu julgamento, não teria por que convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do contribuinte. Ademais, a DRJ, de forma clara, trilhou o caminho que o contribuinte deveria seguir no que se refere à produção de provas necessárias para se comprovar o alegado erro de fato. Entretanto, o recorrente continua quedando-se inerte, ao invés de produzir a prova necessária para atestar a certeza e liquidez do crédito, se limita a trazer arguições preliminares sem qualquer sentido. Faço exposto, não acolho a preliminar arguída. No que se refere ao pedido de diligência, o contribuinte teve a oportunidade de produzir a prova do seu crédito. A DRJ detalhou quais provas seriam necessárias, mas o contribuinte permanece sem se desincumbir do ônus probatório, na medida em que não traz aos autos a sua contabilidade completa, a fim de comprovar o alegado erro de fato. Assim, entende desnecessária a conversão em diligência, entendo que o processo está pronto para julgamento. Aí eu cito a questão do artigo 170, a necessidade de confirmar a certeza e liquidez, o ônus da prova do contribuinte, trago aqui decisões do CAF nesse sentido, e aí eu sigo aqui. Em que pese discorde em parte da decisão recorrida quanto à impossibilidade do aproveitamento do crédito, porque a decisão trilhou um caminho que ele não poderia retificar. O fato é que, mesmo com todo alerta e diante de uma decisão clara e didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora desacompanhada de qualquer documentação de suporte. Caberia ao contribuinte comprovar de forma cabal o erro cometido quanto à interpretação da legislação tributária. Por fim, o contribuinte formula um curioso pedido, que é aquele da declaração de liquidez e incerteza do crédito. Ora, além de ser difícil compreender o que o contribuinte busca com tal afirmação, o fato é que o pedido de reconhecimento da iliquidez e incerteza do crédito tributário apenas milita contra ele, vez que, diante da inexistência de certeza e liquidez, a compensação tem que ser indeferida. Ao que parece, o recorrente não observou que, ao formular tal pedido, estava, em verdade, pleiteando o não acolhimento do seu recurso, algo que conseguiu diante da inexistência de provas. Assim, uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de que teria havido erro de fato, não há outro caminho a não ser não acolher as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente? Aqui seria rejeitar as arguições de nulidade, indeferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso, não é isso? Isso, exato, presidente. Ok. Alguma dúvida, senhores? Doutor Carlos. Presidente, assim, eu fiquei nessa parte final aí, que ele pede liquidez e certeza, eu fiquei com a impressão de que ele está falando do crédito tributário e não do crédito dele. Então, o que ele está querendo dizer, se eu entendi direito, é o seguinte: os débitos cuja compensação eu declarei na... Adelino está compartilhando alguma coisa, é isso? Pois é, que estranho, apareceu uma tela... Apareceu uma tela nova aí.
Sumiu? Eu fiquei nessa dúvida também, cara. Ela? Não. Mas deixa eu só, então, ainda não sumiu. Deixa eu só completar o raciocínio para não perder o fio. Ok. Eu fiquei com a impressão de que ele está querendo dizer o seguinte: olha, os débitos que eu confessei na DECOMP, e caso essa compensação não seja homologada, eles seriam ilíquidos, né? Eu não gozariam de certeza para serem cobrados de mim, porque as autoridades fazendárias demoraram muito com esse processo e fizeram incidir sobre o débito, multa e juros sobre o principal e sobre a multa. Né? Foi o que eu entendi. E, evidentemente, tem que ser afastado, porque não está em discussão aqui a incidência de multa e juros moratórios sobre os débitos que foram declarados em DECOMP. Eu fiquei nessa dúvida também, conselheiro Carlos. Eu vou acrescentar aqui um parágrafo dizendo o seguinte: ademais, a atualização e correção dos débitos decorrem de expressa previsão legal e não são objeto de discussão da lei de hora posta aqui em análise. Aí completa aí. Muito bem. Mais alguém quer fazer algum comentário? Passemos ao julgamento, à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto, relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Acompanho. Doutor Adelino. Também acompanho. Me acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, rejeitar as arguições de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É isso, né? Sumiu a tela aí, Carlos? Não sumiu, Adelino. Engraçado, para mim não sumiu também. Então eu vou sair e vou voltar. Tá ok, a gente aguarda a tua volta. Agora sumiu. Ele é rápido, ó. Que homem rápido, rapaz. Que homem rápido. Sumiu? Sumiu. Beleza. Tá, o item... Então, nós julgamos agora o item 78, item 79 vai ter a mesma decisão, tá? Item 80, Nasca Distribuidora de Cosméticos Limitada, da minha relatoria. Eu diria que vocês abrissem o arquivo. 2014, 14. Para variar, é um perde-comp, né? A gente quase não julga isso por aqui. Indicou como crédito pagamento a maior relativo ao RPJ no calendário de 2014. O despacho decisório foi fundamentado na utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a compensação dos débitos informados na PERDECOMP. Em sua manifestação de conformidade, a recorrente defendeu, em apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado. Alega que teria recolhido a maior imposto devido no quarto trimestre de 2013, que teria sido pago em 3 parcelas de R$ 351 mil, totalizando R$ 1.054.000 para aquele trimestre. Mas o valor devido seria de R$ 838.619, que resulta num saldo credor de R$ 216 mil e alguns trocados, tá? Que é objeto desse pedido de compensação. Recebida a manifestação de conformidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões pendidas pela recorrente. E aí eu coloco a fundamentação utilizada pela DRJ Rio de Janeiro. Inconformada com a decisão reta, a contribuinte apresentou recurso voluntário, folha 6471, através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de conformidade. Conforme mencionado no demonstrativo, e em função dos termos contidos no acordo, a recorrente apresenta abaixo os lançamentos contábeis que influenciaram o recolhimento a maior de RPJ objeto da compensação. Na realidade, isso aqui é uma transcrição, tá? Eu tenho que acertar aqui. É uma transcrição. Espera aí. Ok.
Então, ele apresenta esse quadrinho aqui, onde ele evidencia onde é que estaria onde é que ele teria cometido o erro para chegar naquele saldo credor, tá? Ou melhor, ele faz a apuração aqui dos 885 mil que seriam devidos para aquele trimestre lá, ok? Para cada uma das contas evidenciadas acima, que foram objeto de ajuste por parte da contribuinte, foram juntados os lançamentos contábeis realizados no livro Razão, constantes anexos 7 a 15, apresentados com um recurso voluntário. Também foram anexados cópias do despacho decisório, do PERDECOMP, dos DARFs e da DPJ, todas as folhas 82 a 180. Esse é o relatório. Vamos ao voto. Como vimos no relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise da liquidez e certeza por parte da autoridade administrativa derivava de pagamento ao maior de RPJ relativo ao quarto trimestre de 2013. A autoridade administrativa indeferiu o pedido da recorrente em função das informações constantes da DZTF entregue para o período respectivo, em contraposição aos pagamentos e recolhimentos efetuados. Batimento do DCTF com os pagamentos. Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de conformidade, pois concluiu que não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela recorrente, citando explicitamente a necessidade da apresentação da escrituração comercial e fiscal. E aí eu reproduzo aqui. Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, segundo a decisão recorrida, haveria necessidade de comprovar o erro cometido no preenchimento da DCTF e a existência dos alegados créditos mediante juntado da escrituração comercial e fiscal, que não teria sido feito pela recorrente quando a manifestação de conformidade. Com o recurso voluntário, a recorrente trouxe uma quantidade muito grande de documentos, justamente aqueles apontados pela decisão recorrida, que deveriam dar suporte às alegações constantes da manifestação de conformidade. Foram juntados a DPJ e o livro Razão das Contas Contábeis relacionados aos ajustes promovidos na apuração de RPJ, sendo todos os documentos relativos ao período de apuração em que ocorrido pagamento indevido. Fiz uma breve análise dos referidos documentos e um esforço de conferir a validade das alegações da recorrente em relação ao direito pleiteado e cheguei à conclusão de que existem indícios, ou pelo menos inícios de prova, que precisam ser melhor verificadas. Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à unidade local para que avalie os documentos que acompanham o recurso voluntário e verifique sua eficácia para comprovar o direito pretendido, elaborando um relatório conclusivo que deverá ser submetido à apreciação da contribuinte para, querendo, se manifestar dentro do prazo de 30 dias. Após esse prazo, deve o processo retornar a esse conselho para a continuidade do julgamento. Então, estou propondo converter o julgamento em diligência para que a unidade local aprecie as provas juntadas pelo contribuinte no recurso. E submeto aos senhores essa proposta de diligência. Algum comentário, alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutor André. Com o relator. Doutora Adelina. Com o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. O item 81, aliás, o item 81, ele é repetitivo do item 80, tá? O item 82, queria que vocês abrissem, da mesma empresa. Aqui nós estamos tratando da multa isolada por compensação não homologada, justamente aquela compensação objeto daquele processo. Esse processo aqui do item 82, final 2018-73, eles seguem apenso com o processo principal, tá? Eles estão apensados. Então, aqui no caso, indo direto ao voto, eu estou propondo converter também em diligência, tá? Para que ele retorne só após o término da diligência do processo principal, tá? A gente tem batido muito nessa tecla aqui de que o nosso regimento ele é carente de uma disposição específica que permita esse tipo de sobrestamento, tá? Mas é com base no próprio regimento que eu achei essa brecha aqui para a gente
Aliás, eu não coloquei aqui, né? Deveria ter colocado. No meu rascunho eu tinha colocado lá o artigo do regimento, onde eu estava justamente aquele que trata da decorrência de um processo em relação ao outro, tá? Artigo 65 e alguma coisa lá do regimento. Eu vou depois complementar aqui o voto, tá? Meu rascunho tá. Ok? Então, eu estou determinando a baixa desse processo também de diligência, já que ele acompanha o processo principal, tá? Ok? Doutor Camerano. Acompanho o voto, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho. Doutor Adelino. Eu não sei se esse aí foi um caso semelhante ao que eu tive e um outro conselheiro também. Eu recebi um processo com um processo apenso e no apenso tinha recurso voluntário e o acórdão da DRJ, né? Aí Esse também tem, tá? Esse também tem. foi o mesmo caso, né? Esse também tem. É um negócio extremamente perigoso, né? Mas como eu estou convertendo em diligência aqui para aguardar o resultado do processo principal, essas outras questões que foram aventadas no recurso voluntário em decorrência da decisão da DRJ vão voltar a julgamento aqui quando esse processo for apreciado, tá? Aliás, Presidente, meu comentário era no sentido de que a gente vai ao processo principal e tem um apenso. Eu, pelo menos, só entrava no apenso se houvesse alguma necessidade. Aí, depois de um alerta de um outro conselheiro, eu passei a olhar os apensos. E já tive um caso, que está agora está até em discussão lá, que meu presidente mandou, e que vai ser desapensado, porque a gente não ganha nem horas, né? Sei. É verdade. Até aproveitando o ensejo, né? Numa recente reunião que a gente teve com a presidência da sessão e a presidência, acho que a doutora Adriana estava junto também. Foi orientado a gente repassar isso para vocês, inclusive, que no caso de conversão e diligência, aquelas questões preliminares não constem da proposta de diligência, tá? Que a gente limite o voto e a resolução, no caso, à proposta de diligência em si, aos motivos que ensejariam a proposta de diligência em si. Por quê? Porque essas questões preliminares, elas não deveriam constar da resolução para que não seja objeto de futuro questionamento, ok? Então, na medida do possível, a gente resumir, deixar o voto apenas com a proposta de diligência, ou aqueles motivos que ensejaram a proposta de conversão do julgamento em diligência, tá? A questão disso daí, presidente, é que às vezes você precisa superar alguma questão até para ir para a diligência, porque se tem uma preliminar, por exemplo, nulidade, para que você vai converter em diligência se você vai anular, por exemplo, o processo, né? Então, em alguns casos, é meio que necessário enfrentar, se bem, apesar de que no regimento ele deixa claro que as questões serão reapreciadas, né, quando retornarem. Mas em alguns casos é impossível a gente não enfrentar alguma questão preliminar. Eu acho, Daniel, porque isso foi aventado na reunião também, tá? No caso, eu vejo assim, no caso de você já na preliminar resolver o processo, aí você vai colocar e vai resolver, entendeu? Agora, se você chegar a superar naquele julgamento, mas no mérito resolver pela diligência, aí deixa fora, entende? Deixa fora porque esse processo não se sabe quando é que vai voltar, e quando ele voltar, a composição da turma pode ser diferente, e o entendimento acerca daquela preliminar pode ser diferente. Essa a questão, entendeu? É discutível, tá? É discutível, eu concordo com vocês. Eu acho difícil, porque assim, que vai rediscutir, vai, tudo bem, não há dúvida quanto a isso. A questão é que é meio esquizofrênico eu superar uma preliminar dessa que poderia matar, né, o processo. Aí eu supero
para ir na diligência e não coloco isso no voto, entendeu? Mas, enfim, não é aqui. Eu gostei do esquizofrênico. Eu fico meio confuso com isso. Como é que eu vou superar uma preliminar dessa que mataria tudo e vou para a diligência e não coloco isso no voto de diligência, na resolução? É complicado. Apesar de que, lógico, que vai ser rediscutido, né? Não sem dúvida. Eu estou repassando para vocês a orientação, né? Mas a gente aqui é livre para ter esse tipo de discussão, entendeu? Diga, Adelino. Eu não sei se conferi meu voto. Não, ainda não. Eu acompanho. Ok. Muito bem. Então, temos, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Assim, gente, a gente encerra o julgamento dos processos dessa tarde do dia 21 de julho, uma quarta-feira, tá? E eu proporia a vocês um pequeno intervalo, 5 minutinhos, para que a gente retorne adiante alguma coisa da parte de amanhã, tá ok? Marco Antônio, por gentileza, podia parar a gravação?